Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o 5º dia da campanha. Jesus é a nossa esperança. Hoje eu vou falar para você da palavra de Deus, que é essa oração do meio-dia. Ela é mais uma leitura da palavra, mas é explanar um salmo, um capítulo de um livro, né? Então, de uma promessa, mostrando para você que Jesus, tanto no Antigo e no Novo Testamento, ele é a nossa única esperança. Esperança de salvação, esperança de vida eterna, esperança de vencer na vida, vencer todos os males que nos afligem, né? Porque nós nascemos num mundo realmente muito difícil de lidar. Nós nascemos numa família fora do caminho de Deus. Não são todos que nascem num berço cristão. Nascer num berço cristão não é nada fácil para quem nasce num berço cristão, não. Porque se torna alvo exclusivo de Satanás. Porque o filho do pessoal que estão no mundo, filho de família que vive no mundo perdido, ele vai ser ensinado a ter um caráter mundano. Já o filho do cristão vai ser ensinado a ser ovelha. E muitas das vezes a ovelha é morta antes da hora. Porque Satanás não brinca de ser demônio. Só por ser filho de cristão, ele já vai tentar destruir essa criança de todo jeito. Mas eu fico indignado certas atitudes de cristão. Professam cristandade, mas não ensinam o filho a Bíblia, não ensinam a filha a palavra de Deus. Aí fica muito vulnerável ao mal. Porque o cristão verdadeiro, ele ensina o amor, o caminho honesto, o caminho bom, o caminho de trabalho, o caminho de adquirir as coisas com suor e lágrima. O mundo lá fora ensina uma versão errada para levar a morte mais rápido, para levar a destruição, que é o ganho fácil, né? O mundo lá fora oferece uma vida diferente da que o mundo de Deus é. É totalmente o contrário. Os nossos filhos, eles nascem no berço cristão, né? E é ensinado a ele um mundo abstrato, primeiro. E o mundo lá fora ensina o mundo material. O mundo de Deus é o mundo da submissão. O mundo de Deus é um mundo de santidade, de adorar, de buscar, de louvar. Quando o filho do crente percebe que o abstrato ele não consegue pegar e nem pôr a mão, que ele vê o natural, o mundano, ele acha que aquilo é muito melhor que se ver a Deus, que não pode pegar. Ele acha que é muito melhor do que ter uma vida de negar a si mesmo, né? E andar na presença de Deus. Por quê? Porque é mais fácil de lidar, é mais fácil de ver, de viver. Só que muitas das vezes não dá prazo dessa criança voltar para Jesus. Muitas das vezes, até na hora da morte, ainda volta para Jesus, mas aí quando não dá tempo? Meus queridos, venhamos e convenhamos, nós criamos nossos filhos pensando que estamos levando ele para o caminho certo, mas os criamos erroneamente. E muitas das vezes não é por maldade. É pensando que da maneira que eu estou criando é o certo. E os nossos filhos precisam primeiro aprender a conciliar o abstrato com o palpável. Nós temos que ensinar aos nossos filhos a vida real dela como ela é e ensinar também a vida de castidade com Deus, a vida da abstinência, ensinar o produto natural e o sobrenatural. Nós temos que ensinar para os nossos filhos os dois lados da moeda. Muitas das vezes não é batendo, não é corrigindo, é lendo a Bíblia. Você tem que ensinar seu filho a palavra de Deus desde o início. Você ensina seu filho desde o início da caminhada. Eu vou contar um pequeno testemunho para você. Eu vou reduzir ele 99%. Eu tive uma mãe na fé
que ela tinha um filho, que ele, quando ela pegou esse menino para criar, a mãe que o deu à luz deixou ele no monte de areia. Tinha acabado de nascer. E ela o achou no monte de areia, interiorando, muito pouca casa. E ela pegou e cuidou dessa criança. Levou ela para o médico, fizeram limpeza nele, tinha areia dentro do ouvido, dentro da boca, dentro do nariz. E os médicos fez limpeza nele, limpou ele tudo, tirou aquela areia que estava dentro dele, da boca dele. E ele escapou. E ela ensinava para ele a palavra de Deus. Ensinou ele a palavra de Deus, ensinou que não deveria ter ódio da mãe dele, ensinou que não deveria ter maldade no coração, nem ódio do pai, porque ele foi abandonado no monte de areia, né? Que a mãe não podia criar, a mãe tinha alguns problemas aí, não é da nossa conta, né? Vou deixar de lado, pular essa parte. E aí, ela ensinou esse menino. Irmão, esse menino quando cresceu, pegou uma certa idade, ainda muito jovem ainda, começou a ser usuário de droga. E esse menino usou droga, e sabendo que o caminho certo não era aquele. Ou seja, ele foi ensinado o caminho celestial, mas ele quis praticar o caminho demoníaco, não de ir para o céu, mas sim para ir para o inferno. Não de ir para a luz, mas para a escuridão da vida. Porque o mundo lá fora é a escuridão da alma da pessoa. E aí, nesse período aí que ele foi usando droga, foi vendendo droga, e a mãe pagava as drogas, ele envolvia com polícia, com bandido, com boca de fumo, e a mãe pagando tudo, ajudando ele. O padrasto aí que criou ele morreu. Passou-se alguns anos, 18 anos depois, 20 anos, não lembro bem a data. A mãe também morreu. Um belo dia, quando ele perdeu a estrutura dele, perdeu o pai, perdeu a mãe. Na verdade, ele perdeu tudo que ele tinha ao perder isso. Que apoiava ele, que ajudava ele. Cuidava dele. Por fim, irmãos, o que aconteceu? Ele aceitou Jesus. Ele lembrou que a mãe era uma mulher de Deus. Que o pai não era, mas a mãe era. A mãe que criou ele, que achou ele no monte de areia, que cuidou dele, recém-nascido, ensinou ele o caminho da verdade. Hoje, eu não tenho certeza, até pouco tempo atrás eu fiquei sabendo que ele já era pastor. Mas muitos anos, a mãe sofrendo. Quando Deus recolheu a mãe, alguns anos atrás, ele resolveu ser cristão. Aí eu volto para a palavra de Deus. Jesus disse bem claro: ensina os teus filhos o caminho que devem andar. Mais tarde, não desviará da presença de Deus. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não mente, irmão. A palavra de Deus não volta atrás. Irmãos, eu quero que você coloque uma coisa no seu coração, não é eu que estou dizendo. A Santa Sagrada Escritura ainda é a única verdade que existe nesse mundo. A palavra de Deus, irmão, ela não volta vazia. Você vai ver Jesus falando sobre o final dos tempos. Foi profetizado da vinda de Jesus para isso. Desde o Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu do Éden. Versículo 15, 16 e 17. Lá fala bem claro que da mulher ia nascer a semente, que ia pisar na cabeça da serpente, e esta te ferirá o calcanhar. Está falando bem claro que a semente da mulher ia vir ao mundo. Como a semente do pecado entrou pela mulher, nos tirando e nos privando da árvore da vida eterna que estava no jardim do Éden. Você vai ver lá no capítulo 3, no finalzinho, está lá falando da árvore da vida eterna, que Deus tirou o homem do Éden para não comer do fruto da árvore da vida eterna. Então, irmãos, no início nós fizemos uma escolha errada, mas no final
nós estamos fazendo a escolha certa, que é escolher Jesus. E esse fruto da mulher é Jesus Cristo. Vem Maria, quase 3.000 anos depois vem Maria. Dá à luz a um filho chamado Emanuel. Significa Deus conosco, como está descrito no livro de Isaías, 740 anos em ordem decrescente a 680 a.C. E houve essa profecia, e mais na frente você vai ver os profetas menores falando de pássaros gigantes feitos de ferro, feitos de metal. Você vê aí, ó, no céu, os aviões voando. E ele está falando desse tempo, não está falando daquela época não. Está falando desse tempo, no futuro. Vem Jesus. Aí entre Malaquias e Mateus houve um período interbíblico de 430 anos que Deus não interviu e não falou com ninguém. Aí vem Jesus. Nasce Jesus, cumprindo a profecia das 70 semanas de Daniel. Na semana 69, indo para 70, parou na cruz do Calvário. Nós estamos no meiado dela. Daquelas 70 semanas ali, nós estamos no meiado das 70ª semana. 70 semanas, passou 69, nós estamos parados na última. Deus deu uma pausa aí nessa última, para poder pegar e preparar o povo para entrar no céu. Nós estamos sendo transformados, preparados para a glória da vida eterna. Nós estamos sendo purificados, porque na imundícia que eu tenho, na iniquidade que eu tenho, no pecado que eu tenho, eu ainda não entro no céu. Eu preciso de ser purificado. E como? Pela palavra de Deus. Eu tenho que substituir a palavra do demônio desse mundo, escrita neste mundo, pelos mundanos, e muitas das vezes pseudos pastores e evangelistas escrevem livros mundanos descrevendo que Deus não é, usando palavras da Bíblia, e descreve com um ar de sinceridade, mas no fundo é mentira. E aí, irmãos, nós precisamos ser libertos pela palavra. Hoje eu vou ler um salmo para você e descrevê-lo. O que Deus tem para mim e para você nesse salmo. Porque hoje é o 5º dia da campanha. Nós estamos falando sobre liberdade, sobre ser liberto, sobre ser purificado. Nada melhor sobre purificação, para essa palavra que eu falei, há vários, mais do que o Salmo 24. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor forte e poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Preste atenção, irmãos. Eu estava falando, desde a fundação do mundo, do livro de Gênesis, da escolha. E aí, o Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é de Deus, irmão. Embora eu e você contaminamos a terra com o nosso pecado, nós tornamos o planeta Terra imundo pelas nossas iniquidades. Vou dar um exemplo: se guerras, rumores de guerra, perseguição, matança, destruição. Irmão, tudo é nós que fazemos. Nós conseguimos destruir um planeta chamado Terra, que era o jardim de Deus, caminhar sobre ele. Nós, seres humanos, conseguimos acabar com tudo que Deus construiu de belo, de bonito. A nossa cobiça, a nossa ambição, com esse papo de crescimento, esse papo de evolução,
E se nós só fizemos, destruir a nós mesmos. Destruindo tudo que é belo. Por causa dessa cobiça, dessa ambição, entra o ódio, entra a perseguição, entra a inveja, entra a destruição. É homens matando outros homens para tomar o que é dele. Pessoas armando cilada com negócios falsos, escusos, para te passar a perna. Pessoas só aproximam de você porque você tem para oferecer para ele. Eles não aproximam de você porque gostam de você ou que te ama. Eles se aproximam de você para tirar o melhor. Homens casando com mulheres porque pode dar uma condição de vida. Mulheres se casando hoje não porque amam o homem, porque ele tem uma posição social, ele tem um status, ele tem um carro zero, um bom emprego, pode cuidar dela, pode tratar dela. Então nós temos que entender uma coisa. Tudo que é feito na direção de Deus, ela é feita por amor. Sem pedir nada em troca. O amor de Deus é sem pedir nada em troca. O amor que você tem no coração, que quer algo em troca, ainda não é de Deus, que é o amor de Deus que impõe sobre nós o sentimento de amor perfeito, é o amor sem pedir nada em troca. Amor ágape. Só que nós não conseguimos, porque nós somos impuros. Então, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que habita nela. Não adianta, irmão, tudo é de Deus. Só que Deus vai acabar com esse planeta e vai construir um novo céu e uma nova terra. Ele disse bem claro: eis que eu farei um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque essa está podre. Essa está podre no pecado. Essa está podre. Está fedendo carniça no nariz de Deus. A palavra de Deus diz que nossa justiça não passa de trapo de imundícia na presença de Deus. Fede. Mau cheiro. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Com a palavra ele falou: haja a expansão seca e a expansão com água. Ele abriu tudo. Ele fez terra e mar. Tudo separado. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Quem vai entrar na presença de Deus, irmão? Milhares e milhares de anos você vai ver, não foi todos que entraram. Poucos são os que entram na presença de Deus. Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade, morreu como sacrifício e a maioria da população não quer saber de Jesus. São muito pouca gente que realmente está na igreja e é cristão. Porque não se convertem. Vem para a igreja para ganhar algo, para tirar algo de proveito, uma profetada, alguma coisa. Aí cai na mão desses pastores, pseudos crentes, com profecias enganosas, revela tudo, parece um fugioca, revela até número, revela tudo. Mas esquece de revelar a vida dele, esquece de revelar a casa dele, esquece de revelar a família dele. Ei, não adianta eu revelar sua vida se a minha não for revelada. Não adianta eu querer profetizar na tua vida se eu não profetizar na minha casa. Não adianta eu pedir perdão por você se eu não pedir perdão pela minha casa primeiro. E isso você tem visto o meu exemplo. Todo dia que eu vou orar, eu peço perdão, é para minha casa primeiro. Eu tenho que cobrir minha casa da misericórdia de Deus para depois cobrir a sua. Porque a pancada, o baque não vai ser em você, o baque vai ser em quem está intercedendo, orando e buscando a face de Jesus ao seu favor. Então, irmãos, não me entenda mal. A palavra de Deus, ela não mente. Que tem duas perguntas, mas tem duas respostas. Vamos ver? Perguntando de novo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra tão maravilhosa, tão perfeita. Eu não vou ler o resto do salmo, que já passou 20 minutos, irmão. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra tão perfeita que não falha. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro, irmão, e perder a salvação? O que adianta, irmão, eu ganhar o mundo inteiro e não pregar para meu filho, minha filha, que o caminho certo é andar com Deus, é fazer a vontade de Deus? Um dia, assim como aconteceu com esse irmão que foi achado no monte de areia, eu tenho certeza que se ele ouvir essa mensagem, ele sabe que é para ele, que hoje é pastor. Ele foi lá no mundo, lá no fundo do poço, apanhando de polícia, apanhando de bandido, brigando, sofrendo.
Mas teve um dia que Deus recolheu a mãe dele, aquela que sustentava ele. Eu faço sustentar nem só em dinheiro não, na oração também. Aí ele tomou a posição de cristão, aceitou Jesus e se converteu ao Senhor. Saiu do mundo do crime, saiu do mundo das drogas e foi ser um homem que prende e solta. Está amarrado em nome de Jesus e está liberto em nome de Jesus para cair no fogo do inferno, Satanás. Liberta esse homem aí. Então ele foi para ser um juiz de Deus, segundo a palavra do Senhor. Hoje eu não sei por onde ele anda. A última vez que eu fiquei sabendo, ele estava para o lado de Trindade. Mas eu não sei por onde ele anda hoje. Talvez está até perto de mim, eu não sei. Que morava 2 ruas acima. Então, irmãos, eu quero que você entenda, esse ainda deu prazo dele se converter. E se seu filho não der prazo de se converter? É esse, aí que fica a pergunta. Ensina o teu filho, irmão, a palavra de Deus, enquanto ele é criança. Não deixe ele em casa, leva ele para a igreja. Leva para o curso de ensino, leva para a escola vida dominical, leva para o curso de doutrina. Põe ele para aprender a palavra de Deus. No dia certo e na hora certa. Ele pode ir lá fora. Mas como diz a palavra, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Mais tarde, não desviará da presença de Deus. Aí Deus vai fazer que a palavra dele se cumpra na vida de sua família. E outra, Deus visita a sua família até 1000 gerações daqueles que amam o Senhor. Amém? E eu profetizo a tua vida. Agora, nesse exato momento, final de tarde, de terça-feira, a bênção do Senhor. E a vitória é sua, pelo sangue de Jesus. Pai justo, diante de ti, Senhor, está eu, está a igreja, Portais do Céu, está os inscritos desse canal. Diante da tua presença, Pai, eu coloco cada um, Senhor, segundo a Santa Sagrada Escritura, e determino, Senhor, que nesta final de manhã e nesse início de tarde, nessa terça-feira, que a bênção do Senhor vai alcançar esse irmão no trabalho, vai alcançar ele em casa, no lar, no trânsito, que é o horário de pico, do almoço. Eu quero que o Senhor alcance, Pai Santo, também os inscritos desse canal de fora, da Europa, Portugal, Estados Unidos, Bélgica, outros países. Eu quero que o Senhor alcance, Senhor, outras pessoas de outros estados do Brasil, tipo São Paulo, Minas, por onde essa palavra passar, Pai Santo. O Senhor alcança os 4 cantos do mundo, Pai Santo. Pai, seja misericordioso com eles, com os filhos, Pai. Os filhos é o legado do Pai, Senhor. Ensina os pais, Pai, Senhor, a ensinar o caminho para os filhos enquanto é tempo, enquanto são crianças, enquanto tem 1 ano, 2 anos. Ao invés de dar o celular, Pai Santo, para eles verem lambança na internet, de que eles dê para eles, Pai Santo, a palavra de Deus, ensinando eles os mandamentos, Senhor, honrar pai e mãe, honrar a palavra de Deus, honrar a liderança da igreja, ensinando eles, Pai Santo, o caminho que devem andar, para que mais tarde não desvie da tua presença e não dê desgosto para esse pai e para essa mãe, morrendo antes da hora. Senhor, estende tuas mãos pelas suas misericórdias, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E declaro que nós somos do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, Portais do Céu, serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, inscrito no canal do YouTube, serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? E a paz do Senhor, a paz do Senhor. Não esqueça de enviar essa mensagem para a pessoa que você precisa que ela ouça essa mensagem. Em nome de Jesus. Seja um missionário e uma missionária da Igreja Portais do Céu dos últimos dias. Em nome de Jesus.